Primeira de Medina, capítulo 1. No início, era Lohan, comandante do BOP. E passado certo tempo, tornou-se governador e governava firmemente sobre todo o BPG. Porém, endurecido o coração dos administradores, vestidos de toda malícia, soberba e orgulho, murmuravam contra ele para o prejudicar. E assim o fizeram. Destituído foi Lohan de seu cargo e procuravam matá-lo por todo o reino de BPG, sendo obrigado a fugir em um barco para fora das extremidades da terra de Rodrigo Vilhena. Chegou, porém, a uma terra vazia e deserta, e ali seu coração dizia: farei dessa terra minha morada e morada dos que me querem bem. E explorando terra, encontrará dois homens, por nome Derek e Kevin, e dizia: me ajudem a construir essa terra. E o mais desconfiado, por nome Derek, dizia: quem nos garante que depois que te ajudemos, nos entregarás ao lugar de onde viemos para que sejamos esquecidos? Respondia Lohan: juro pelo Senhor Deus, que se me ajudarem, terão parte na minha herança para sempre. Juro ainda mais, que aqueles que vos ferirem, ferirão a mim, e aqueles que te bendizerem, bendirão a mim. Sejam os teus inimigos por meus inimigos, e teus amigos por meus amigos. Dizia o outro, de nome Kevin: fala com firmeza, como quem fala por palavra de honra. Confiando Derek na palavra de Kevin, arrumaram suas coisas e o seguiram. E mais tarde juntaram-se ainda mais homens a Lohan, e eram por número naquele primeiro dia 10 homens, sendo estes Lohan, Derek, Kevin, De Martins, o traidor, Tio Seven, Ciel, Ticket, John Bauer, Parrish e Weisler. Primeira de Medina, capítulo 2. Passando os dias, erguia Lohan seu reino e dizia: este se chamará National Player, pois prezará pelos players e será livre de toda corrupção e imundícia. E assim foi. Passavam os dias e se juntavam mais homens ao seu reino, uns de nome renomado e outros nem tanto, mas todos eram fiéis no início. E chegando à tarde, se aproximaram uns homens armados que diziam: nosso senhor, Rodrigo Vilhena, nos envia para que prendamos Lohan e o matemos. Entreguem-o, pois agora, e serão livres de ir embora com vida. Porém, se não cumprirem conforme a palavra de nosso soberano senhor, serão tragados juntamente com Lohan e perecerão juntamente com ele. E um dos homens, por nome Tio Seven, ouvindo isso, liderou um grupo de homens contra esses outros homens e os feriu e os matou naquele dia. E chegando à noite, Tio Seven, juntamente com esses outros homens, foram ao encontro de Lohan. E dizia Tio Seven: por que procuram esses homens por ti? Acaso cometeste grave pecado contra eles e não nos contas? Confiávamos em ti e nos envias para a morte? Respondendo Lohan: em verdade te digo, meu irmão, que sou inocente. Procuram me matar porque fui justo e reto, e causei em seus corações sentimento de inveja e repúdio. Por isso procuram me matar. E todos confiaram em sua palavra. E estabeleceu Lohan, Derek e Kevin como os dois homens mais importantes em seu reino, honrando pois com sua palavra para com estes dois, tendo em conta que os tinha prometido parte na sua herança. Estabeleceu ainda mais líderes por toda parte para que prosperassem em suas terras e desfrutassem com seus membros. Estabeleceu ainda mais homens por administradores, sendo um deles aquele que tinha por nome De Martins, que o haveria de trair.
Primeira de Medina, capítulo 3. E esse, o nome de Martins, tentava inflamar Ticket, John Bauer, Ciel e outros homens dizendo: esse homem por nome Lohan é como o Rodrigo, é mercenário. Mas esses não lhe davam crédito. Então foi e tentava inflamar outros homens, e conseguiu inflamar 1/3 dos homens de National Player. Eram, portanto, 25 homens, de total de 80 homens. Sabendo disso, Lohan se angustiava e dizia: por que me trai, ó meu irmão? Por que se ira contra mim? Que mal fiz eu contra ele? E era o crime de Martins a traição, portanto, era um crime de morte. E o prenderam, o julgaram para que fosse morto. Porém Lohan se compadeceu e o deixou ir. O baniu e o exilou de suas terras. E ele e todos aqueles que lhe tinham dado ouvidos. Porém, aquele que tinha por nome Derek era de temperança altiva, e foi e seguiu a Martins para o matar. Sabendo disso, Lohan organizou um grupo de homens para que fossem atrás de Derek e o trouxessem de volta. E assim foram. Acharam-se não no deserto a sua mão decepada. Aguardaram num pano e voltaram naquele mesmo dia e mostraram a sua mão para Lohan. E diziam: teu irmão por nome Derek não tem senão apenas a sua mão decepada por sobra. Certamente morreu. E angustiou-se Lohan. Chorou e não queria comer. Decretou o primeiro luto nacional. E chegando-se a ele, um profeta por nome Nixon, o padre, e o dizia: por que choras, meu filho? Lohan respondia: meu irmão, Derek, jaz morto. E lhe disse então o padre Nixon: em verdade te digo, como assim me diz o Senhor, ele não jaz morto, foi ferido e sequestrado por Martins, teu outro irmão, e agora Derek jaz em suas terras como cativo e preso. E ouvindo isso, irou-se Lohan com grande furor e declarava: ferirei a Martins e aos seus 25 homens que me traíram. E diziam os seus homens: não soubeste que não mais são 25, mas agora tem por número 40 homens? Mais 15 homens foram roubados de ti, e agora são por igual número a nós, 40 homens por 40 homens. Enquanto falavam, chegou um mensageiro de Martins que dizia: meu senhor Martins me envia e te diz que és mais sábio do que tu. Edificou agora suas novas terras e as fortificou. E tem agora por cativo teu homem Derek, e exige que des Kevin por troca de este. E sabendo disso, Kevin contou um segredo para Lohan, e que guardasse esse segredo e não contasse para ninguém. E disse Kevin: leva-me como cativo e trabalharei de graça para Martins, se contudo salvar o meu irmão Derek. E assim aconteceu. Fortificando-se ainda mais Martins, Kevin construía armas fortes e potentes, explosivos e canhões de guerra para o seu exército. E diziam os homens de National Player: vês tu, Lohan, que teu homem mais importante por nome Kevin nos traiu? E Lohan não proferia uma única palavra para defender Kevin, pois ele assim o tinha dito. E foi Kevin tido por traidor em toda a National Player, e angustiou-se Derek por isso. Primeira de Medina, capítulo 4. E chegando Derek, falava Lohan: deixe que juntemos todos os nossos 40 homens e ataquemos a cidade de Martins e suas terras. E estando Lohan triste e abatido, dizia: faça como bem te parecer. E assim fez, e foi Derek e levou todos os homens de National Player e marcharam em direção às terras de Martins, e ficaram surpresos como a cidade era tão fortificada e suas muralhas enormes, e lutaram e não conseguiram prevalecer. Fugiram e pereceram. E sabendo disso, Lohan se irou ainda mais e se entristeceu. E passada uma semana juntou Martins todo o seu exército, mais as armas que Kevin tinha construído, e dizia: hoje feriremos Lohan e seus homens e tomaremos seu reino. Também colocarei por nome de nosso reino BPU.
pois fizemos um ultimato e nos deram Kevin, por isso vencemos. E marcharam em direção ao reino de Lohan, e vendo isso, os homens de National Player diziam: vês tu agora, Lohan, o vasto exército deles e suas armas explosivas criadas por Kevin? E eis que Demartins dizia para Kevin: vai, retorna agora livremente para o lado de Lohan e da National Player, para que sejas morto e destruído junto deles. E zombavam dele. Chegando-se Kevin ao lado de National Player, foi recebido por Lohan, mas mal visto por todos por ser um traidor. E dizer Kevin: de nada sabem os que me chamam de traidor. Hoje venceremos e prevaleceremos contra Demartins por minha causa, e ninguém poderá questionar minha lealdade. E eis que a voz de ataque de comando de Demartins, as armas construídas por Kevin começaram a se autodestruir, pois tinham explosivos colocados dentro, e todo o exército de Demartins se autodestruiu. E venceu a National Player sem que qualquer homem entrasse no campo de batalha. E fugiu Demartins vivo para sua cidade para se abrigar. E eis que os homens de National Player, agora motivados, o seguiram e batalharam. Destruíram sua cidade e mataram todos os seus homens que tinham restado. Porém, chegando-se Lohan dizia: não te matarei, te deixarei com vida novamente, para que sejas humilhado e sofras cada dia com tua derrota. E foram dali embora, e ficou Demartins ferido, sozinho e derrotado, porém com vida como havia ordenado Lohan. E retornando ao reino de National Player, Lohan fez um decreto, onde dizia: hoje revestirei Kevin de grande poder e autoridade, de forma que terá o mesmo poder que eu, e ninguém poderá questionar suas ações, decisões e poder. E será que qualquer um que atentar contra ele deverá ser morto, e ele, sua casa e tudo que lhe pertence. E assim foi Kevin, revestido de grande autoridade e poder até os dias de hoje, sendo o maior dos homens do reino de National Player.